o Atlético venceu o Godoy Cruz de novo, desta vez por 1-0, garantindo vaga na Sul-Americana. Galo havia vencido o primeiro jogo aqui na Arena MRV por 2-1, portanto, no agregado, 3-1 pro Galo. O lateral direito, Natanael, vinha sendo bastante contestado pela torcida, foi o autor do gol atleticano. Já vamos reviver a emoção do gol do Natanael, inclusive escolhido o melhor em campo pela equipe da Itatiaia. Mas o Galo teve um susto logo no início da partida. Aos 2 minutos de jogo, o juiz marcou um pênalti para o Godoy Cruz após um toque de mão na bola do zagueiro Vitor Hugo. Só que na revisão do VAR, o pênalti foi anulado. Ainda no final da partida, o volante Montoya do Godoy Cruz, que entrou no segundo tempo, foi expulso também após revisão do VAR. O jogador deu um tapa na cara do Alan Franco. Um acontecimento lamentável após o apito final. O gandula do estádio pegou o terço do goleiro Everson, tradicional. Everson sempre coloca ali na linha do gol um terço, né, fazendo a sua oração. O Everson, que tinha feito grande partida, o gandula pegou o terço e arremessou para a arquibancada, e o terço ainda não foi encontrado, deixou o Everson bastante chateado. Agora, o sinal eletrônico marcou 11h45, bora reviver a emoção do gol. Galo classificado, Galo ganhou. O caixa Mário Henrique, direto da Argentina, contou a emoção de mais essa vitória do Galo na temporada. E você escuta novamente o gol do Galo para cima do Godoy Cruz, na voz dele, a voz da massa, o dono do gol. Mário Henrique. Voltou pro Rony, na direita, pra trás, pro Nata, meteu pro Alexander ali no comando, bola ali, bola lá, Alexander bateu pro gol, voltou pro Natanael, caixa! Chegou no abafa, com 2 bolas rebatidas dentro da grande área, voltou pro Nata, na entrada da grande área, ele solta um balaço, na diagonal, enviesado, a bola no fundo do barbante, beijou a bochecha da rede lá no cantinho direito, não deu pro goleirão Petroli, é o Nata, Natanael pro galão da massa, balançando as redes aqui na Argentina, aos 2 minutos, na abertura dos trabalhos da etapa final, ele vai lá e faz o serviço. Natanael, o Nata, é gol do Galo, 1 para o Atlético, com um pé nas quartas de final, 0 pro Godoy Cruz, Rezende. Só foi colocar a bola no chão, na qualidade... Rezendão, bola no chão. O caixa Mário Henrique avaliando a vitória do Galo e a classificação na Sul-Americana, voz da massa. Eu falei antes do jogo que quando você vai para a Arena MRV com o Atlético pegando o Grêmio, que o Atlético já tinha feito uma boa partida lá no Rio Grande, o Grêmio desfalcado, o Atlético numa semana boa que venceu de virada o Godoy Cruz 2-1, você fala, não, eu vou botar aqui no meu coração hoje, o Galão da Massa vai dar show, a torcida veio, vambora, vai 2-3-0 pro Galo, perde 3-1 pro Grêmio. Aí você sai, viaja, vem aqui pra Argentina, frio, vento, adversário complicado, torcida contra, casa cheia, aí parece que o Atlético busca forças não sei aonde, ainda que o futebol não seja o que a torcida quer e não foi, mas faz o seu papel e ganha de novo. Então, é importante que o Atlético esteja tendo esse comportamento nas Copas, elimina o Godoy Cruz aqui, mas já eliminou o gigante Flamengo outro dia e está entre os 8 da Copa Sul-Americana. Então, parabéns ao Natanael, eleito por nós o melhor em campo, com muita justiça,
né? Fez uma boa partida. O Coelho oscilou, bons e maus momentos. O Hulk, a luta de sempre, mas ajudou muito na defesa. Era importante o Atlético não tomar gols e não tomou, né? O Ranier entrou no segundo tempo, fez uma boa tabela. O Franco de sempre, né? Maravilhoso. Jogador que aparece muito ali na defesa, tira, ajuda, chega, corre os 90, pulmões fortes para aguentar 90 minutos dessa correria que o Franco arruma. Bom demais. Seguimos, vamos para as quartas. Bom demais, seguimos, Caixa, é o Galo ganhou, o Galo tá classificado. O herói do jogo de ontem foi o lateral Natanael, fez o gol do jogo que classificou o Galo e também foi escolhido o melhor em campo pela equipe da Itatiaia. Ele fala agora no Rádio Esportes. Muito feliz pelo gol, acho que momento certo para sair mais um gol aí com a camisa do Galo. Um gol importante, um gol que nos deu mais tranquilidade durante o jogo, então a classificação foi muito importante aqui, a gente sabia que era um jogo difícil e mais um passo dado aí rumo ao nosso objetivo. E você teve uma missão difícil nos 2 jogos, marcar o Andino, jogador complicado, né? O menino embaçado. Bom jogador, eu acho que nesse jogo aqui, acho que eu tive mais êxito do que no jogo na Arena MRV, fui feliz, fiz um gol também que é importante, participei lá na frente, então estou muito feliz pelo jogo, pelo gol e mais feliz ainda pela classificação. E você mostrando, né, que até oscilou durante alguns jogos aí, mas um jogo como esse aqui para dar confiança, não só pro torcedor, mas pro Cuca também, né? Pode contar com o Natanael em grandes jogos. Eu acho que a oscilação, claro que a gente não quer na nossa carreira, mas ela acaba sendo normal por conta de muito número de jogos. Eu também estava chateado um pouco com o meu desempenho alguns jogos atrás, que eu sabia que podia dar mais da minha parte. Então, como eu falei, um gol muito importante, um gol no momento importante da temporada. A gente sabe que tem decisões aí pela frente, então estou muito feliz. Agradeço também a confiança do professor Cuca aí no meu trabalho e vamos que vamos. Boa, vamos que vamos, Natanael. Já o lateral esquerdo, Arana, fala sobre a pressão que o Godoy Cruz fez, em especial no segundo tempo, quando o Galo já tinha vantagem no placar. Arana. Soubemos nos defender, né? Principalmente no primeiro tempo, a gente sabia da pressão que iria enfrentar, mas nos portamos bem dentro de campo. E sempre quando a gente conseguia colocar a bola no chão, achar 2 passos, a gente sempre chegava muito fácil na área adversária. Foi isso que aconteceu. E uma resposta importante na Arana, a gente sabe, jogo atrás de jogo, a derrota pro Grêmio, o torcedor ficou chateado. Vem clássico por aí na semana que vem, o Brasileirão no fim de semana. O peso dessa classificação, dessa vitória aqui. Nosso calendário é assim mesmo, a gente tem que tá provando todos os jogos. É uma maratona. É uma maratona. Te amo. É uma maratona de jogos, né? E temos que nos preparar, principalmente quem não vem tendo uma sequência de jogos. Acho que todos são muito importantes, que vai precisar de todo mundo. E domingo a gente já tem que fazer um excelente jogo para se recuperar no Brasileirão. Cuca, e a sua análise da vitória do Galo? Ali vem Cuca, Galo ganhou, Galo tá classificado, pode se dedicar agora ao Brasileiro, a Copa do Brasil já. Vamos ouvir o comandante atleticano no Rádio Esportes. Primeiro tempo foi um jogo mais difícil para nós, o adversário jogou mais no campo de ataque, né? Nós não conseguimos contra-atacar, não tivemos grandes chances no primeiro tempo, defendemos bem, mas não criamos nada, né? E no intervalo foi cobrado, foi falado que a gente precisava jogar, que nós tínhamos que ter mais jogo para envolver o adversário, para fazer um gol, porque senão até o final, você na pressão que estava no jogo, era muito perigoso acabar tomando um gol. E nós jogamos melhor o segundo tempo, controlamos muito bem o adversário, tiramos as jogadas mais perigosas deles, eles criaram um pouco no segundo tempo em função da diminuição de espaço que nós tivemos na equipe deles, e a gente fez o gol e tivemos mais oportunidades e erramos no passe final, bolas até relativamente fáceis, né, que a gente poderia ter criado situações melhores e ter definido o jogo, mas 1-0 foi ótimo, são 2 vitórias seguidas, jogo de Copa, aqui uma empolgação enorme do torcedor, e a gente soube competir como tem que ser essa competição.
Cuca também fala sobre esse momento na temporada. Galo avançou na Copa do Brasil, avança também na Sul-Americana e ainda o Brasileirão nas costas. Como administrar esse calendário pesado, hein, Cuca? É difícil entender, mas não é difícil explicar. Nós tivemos, depois da parada, 6 partidas com 4 jogos fora de casa. E jogos duríssimos, que é a Bahia fora, Flamengo, Vasco, Palmeiras. São jogos duríssimos, né? Nós vencemos em casa o Red Bull e o erro maior foi ter perdido o jogo pro Grêmio. Esse sim foi uma derrapada feia que nós demos. Porque se você ganha o jogo do Grêmio, se você vier fazer uma classificação em percentual de pontos ganhos, a gente estaria ali em 6º lugar com os 2 jogos que faltam, né, em percentual. E essa derrapada aí, ela custou caro, porque ela mexe no emocional, a cobrança vem forte da arquibancada, né? E hoje era um jogo que definia muita coisa, não só a classificação, como você entra em crise se você não classificar. É incrível, não é, como é o futebol. Agora nós temos ainda no Brasileiro, antes da parada da data FIFA, 2 jogos duríssimos, que é fora com o São Paulo e fora com o Vitória. Então, de 8 jogos, nós vamos ter jogado 6 fora. Então a gente tem que ter equilíbrio, tem que ter calma, pensar bem no que fazer para domingo. A gente tem uma decisão na quarta-feira com o Cruzeiro, então a gente tem que fazer tudo pensado, avaliado, junto com a fisiologia, a preparação física, para não correr risco de perder jogador lesionado. Esse é o maior medo que a gente tem. A gente está em 3 competições, tem que ter um elenco muito grande para 3 competições. O elenco para aguentar esse batidão não é fácil. Aí estão as palavras do Cuca. Comentaristas da Itatiaia, Ale Oliveira e Alexandre Simões. Galo ganhou e está classificado. Ale Oliveira, você comentou o jogo. Sim. Convenhamos, hein? Que joguinho ruim. Nossa, mãe. Mas jogo de Copa, Ale. Esse Godoy Cruz é fraquinho. Mas o Galo fez o que tinha que fazer, avançou, era o papel que se esperava dele e mantém o calendário pesado. Sobre o jogo, Ale, iniciozinho, o cara marcou um pênalti, eu falei, ih! Aí dá zebra, o VAR ajudou. Que jogo, hein, Ale? Boa tarde, viu, Tiagão, companheiros, a todo mundo que nos consagra na rádio mais ouvida do Brasil. Você sabe que, inclusive, envolvendo uma aposta importante, né, do Cuca, ele teve 2, de colocar o Vitor Hugo na zaga. Lembra aquele papo lá que a gente conversou? Não, 2 canhotos, não é legal jogar junto? Verdade. Lembra daquele papo, não? E a gente dizia que ele ia aumentar a estatura da defesa, ele coloca o Vitor Hugo e no primeiro lance de área, o juizão marca pênalti do Vitor Hugo. Já pensou, cara? O treinador, ele ficou que deve ter até, sabe, não passava nem Wi-Fi, mas aí o juiz foi ao VAR e viu realmente que não foi penalidade. E o Vitor Hugo fez uma boa partida. Outra grande aposta dele foi com relação ao Natanael, que não vinha fazendo boas partidas. Ele falou sobre isso, o jogador falou pro Claudião isso. E o Natanael não só jogou bem, marcou o principal jogador do Godoy Cruz, o Andino, mas também fez o gol. Então, realmente, o Cuca foi muito bem nessa. O Alexander, que sempre foi titular, né? Ele chegou titular, porque ele é muito bom jogador, também foi uma semi-novidade aí do Cuca para esse confronto, em que o time no primeiro tempo não foi bem. O time se limitou a defender contra um Godoy Cruz que chega ao seu 9º jogo por todas as competições, 9º jogo sem vitória. É um time que não vai brigar por nada no Campeonato Argentino, já foi eliminado da Copa Argentina e agora foi eliminado também da Sul-Americana, mas o Atlético não jogou bem. No segundo tempo, com o gol do Natanael, a situação ficou bem mais tranquila, o Atlético procurou administrar, depois o Cuca até fez algumas trocas para se preservar, mas não foi um grande jogo do Atlético, que aliás não fez nenhum grande jogo nessa Sul-Americana, mas como é muito mais tímido que a maioria dos adversários, acabou chegando nas quartas de final sem grandes problemas, em que pese que no playoff foi nos pênaltis. Agora vai enfrentar um adversário mais qualificado, o Bolívar, que veio da Libertadores, era daquele grupo do Palmeiras, ficou em terceiro no grupo do Palmeiras, do Cerro Porteño. Aí eliminou aquele palestino, não é aquele palestino que classificou na chave do Cruzeiro. Exatamente. Meteu 6-0 no agregado e depois pegou o time que era da chave do Galo, que é o Cienciano, e meteu 4-0 no agregado. Então, além da altitude, é um adversário muito mais perigoso para o Atlético nas quartas de final. Ô Alexandre Simões, você deu um spoiler aqui no nosso intervalo interativo dizendo o seguinte: o Cuca errou. Errou em quê, Não. Alexandre Simões?
Boa tarde. Boa tarde, Ale, quem acompanha a gente. Ontem eu acho que o Cuca não errou. No jogo em si, ele errou nas contas, né? Por quê? Porque ele disse que se vencesse o Grêmio, seria o 6º aproveitamento, seria o 9º. Então, se o Atlético, mesmo vencendo o Grêmio, ainda teria o 9º aproveitamento do Campeonato Brasileiro. Não o 6º, como ele falou. Com jogos a menos, tudo. Isso, com jogos a menos e tudo. Ele iria a 47,36% de aproveitamento. O 6º aproveitamento do Brasileirão é do Mirassol, 53,7%. Agora, ontem, Thiago, eu destaco 2 pontos. E eu acho que o Ale, que comentou o jogo, pode até colocar melhor. A gente tinha muita insegurança em relação ao Natanael, né? Que vinha sofrendo a pressão e eu acho que fez um bom jogo. E principalmente ao Vitor Hugo, né, o Ale? Foi o autêntico zagueiro rebatedor. Sim. Mas nesse tipo de jogo e naquele tipo de estádio, é o cara que dá segurança ao time. E eu acho que a função do zagueiro é dar segurança à sua equipe. E eu senti muita segurança no Vitor Hugo ontem. O lance do pênalti foi anulado de forma correta, porque é ele quem chuta a bola na mão dele. Né? Se fosse o jogador do Godoy Cruz, aí era pênalti, sem dúvida. Mas quem toca na bola é o Vitor Hugo. Tirando isso, deu uma segurança na bola aérea, né? O Vitor Hugo foi meio que dono da área nesse aspecto, em vários momentos. E o Atlético avança, Thiago, e vou falar a verdade, mata-mata é isso aí, cara. Mata-mata é você ir avançando, você ir passando de fase. Concordo com a Lê, o desafio agora é muito maior, porque o Bolívar tem um time melhor do que o do Godoy Cruz. E além disso, tem ao lado dele a altitude do Hernando Silas. Eu já estive lá algumas vezes e não é brincadeira. Quantas vezes? 3 vezes. Ok. Mas todas com a seleção brasileira. Tudo bem. Não é brincadeira. Tava lá, inclusive, no dia que o Zagallo falou, vocês vão ter que me engolir. Lembra disso? Lembro. E realmente não é brincadeira. Tem gente que sente demais mesmo, tá? Mas, de toda forma, é isso. Galo nas quartas de final da Sul-Americana, Galo nas quartas de final da Copa do Brasil. E eu acho que o ponto positivo foram aí as forças que Natanael e Vitor Hugo ganham pro restante da temporada, sendo importantes, sendo decisivos num jogo classificatório. Ô, Tiagão, diga. O Bolívar fez 5 jogos como mandante, Libertadores e Sul-Americana. Tem 4 vitórias, perdeu pro Palmeiras por 3-2, um jogo difícil, 3-2, mas tem 4 vitórias lá no céu, né, que eles jogam na altitude lá, então evidentemente é um adversário difícil de ser batido lá, mas o Atlético decide na Arena MRV, que é muito importante sem dúvida alguma, mas de qualquer maneira é o adversário mais difícil do Atlético até agora na Sula. Vai ser um grande jogo, mas Bolívar, não, na Sul-Americana, não. O caminho tá bom pro Galo, hein? Tá. Apertar o pé. E lembrando que o Bolívar é Grupo City, né? É grupo de investidores. Tem outra coisa. É o grupo de investidores. Agora só 2 equipes estão nas 3 competições. Isso. Só Fluminense e Atlético se mantém nas 3 competições. Nenhuma da Libertadores está na Copa do Brasil. O outro era o Botafogo, que caiu ontem, falamos já. Tem o Bahia, que está na final da Copa do Nordeste, mas aí é outra coisa. Joga com o time, sei lá. Mas você vê, dos 20 times da Série A, só 2 estão em 3 competições. É um grande feito, sim, do Galo. Cláudio Rezende, Galo agora tem o Brasileiro e Copa do Brasil. Semana que vem, Cláudio, é Atlético e Cruzeiro na Arena MRV. Fala aí, Rezendão. Fala, Thiago, boa tarde a você, a todos aqui do Rádio Esportes. Galão da Massa deixando Mendoza agora, no meio da tarde. Já estamos aqui no aeroporto para partirmos direto para São Paulo no fim de semana. Agora o Campeonato Brasileiro. Domingo, 8h30 da noite, lá no Morumbis. É o Galo contra o São Paulo. Para esse jogo, ausências certas com relação ao time de ontem. 4 jogadores suspensos. Entre eles o Hulk, hein? Que recebeu o 3º cartão amarelo na última rodada. Além do Hulk, tem Coelho e Alonso, que foram expulsos, e também o Dudu, né, que tem que cumprir o 6º, último jogo daquela suspensão imposta pelo STJD. Neste contexto aí, o Atlético está levando para São Paulo o zagueiro Vitão, que é um zagueiro, né, que nasceu em 2008, muito promissor, natural de Belo Horizonte, para ser opção no banco de reserva, já que o Lianco segue fora com a lesão muscular e o Alonso foi expulso contra o Grêmio, não pode jogar também. Nesse cenário, a dupla deve ser mesmo o Ivan Roman com o Vitor Hugo para esse fim de semana, e o Cuca já sinalizando que pode mexer em outras posições dentro da equipe, pode mexer no Galo para esse desafio. Os atletas que estão suspensos retornam no voo fretado, mas seguem para Belo Horizonte. Amanhã o Galo ainda faz um treinamento no CT do Corinthians, lá em São Paulo, Thiago.